Vanessa. Nossa, gente, meu celular tá um pouquinho longe, não Eu vou consigo começar enxergar, aqui, meu. tá? Ele vai Tá começar certo, aqui. amigo. Simbora. Mas aí você pode falar com o pessoal, tá? Se você quiser falar com o pessoal do seu Instagram no meio da aula, não tem problema, tá bom? Não, tranquilo, Fica tranquilo. tranquilo. Eu só tirei sua foto, mas eu já vou colocar de novo a sua câmera, tá? Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa. Essa reunião é de 1 hora no Zoom, né? Depois volta? Não, você pode fazer o tempo que for necessário. Fica tranquilo, Ah, beleza. tá bom? Já começou aqui. Pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa, eu estava conversando com ela aqui para acertar os últimos detalhes, tá? Bom, deixa eu tô só mexendo no meu YouTube aqui, no meu celular para eu acompanhar para não dar nada errado. Então, como foi dito para vocês, hoje nós temos uma convidada, que é a Joandra Marques, que é enfermeira, tá? E que vai contribuir com a gente aqui. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar, tá bom? Ela vai contribuir com a gente um pouquinho com o tema do balanço hídrico. Vai ter algumas relações com ventilação mecânica. Talvez ela possa falar em algum momento alguma coisa que também não se relacione diretamente com a ventilação, mas é importante para todo mundo, tá bom? Então a ideia que nós falamos é um curso de ventilação mecânica multiprofissional e por isso que a gente quer agregar toda a equipe, tá? Futuramente teremos aí também com psicólogos, com fono, que todo mundo, só reforçando, é importante para assuntos de ventilação mecânica, UTI, enfermaria, qualquer que seja o assunto multidisciplinar envolvendo o hospital. Então eu vou deixar ela se apresentar para vocês, tá? E aí depois a gente já vai começar. Manda bala, Joana. Obrigado, viu? Imagina, obrigada eu. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho. E espero que vocês contribuam também com a gente, deem as opiniões de vocês, façam perguntas, contribuem com a experiência de vocês. É muito valiosa essa troca. E para mim já foi maravilhoso preparar essa aula, porque deu para revisar algumas coisas que ficam ali guardadas na mente da gente, né? E aí a gente põe à tona de novo e correlaciona com a nossa prática clínica, com tudo que a gente vive. Então, foi muito legal preparar essa aula. Então, para mim já valeu muito, já foi maravilhoso. Valeu, Poder obrigado, contribuir um viu? pouquinho com o também é ótimo. Para quem não me conhece, então, como o professor falou, eu sou a Joandra, né? Eu Você tenho quer uma compartilhar página. quer compartilhar sua apresentação já para você ir se Já apresentando? posso? Ótimo. Pode. Então, beleza. Só você mandar para mim que eu já libero aqui. Já estou Aí, conseguindo beleza. compartilhar? Já acho que vai aparecer para você agora já. Tá ok para vocês? Para mim apareceu. Para você apareceu? Aqui eu tô. É porque eu tô com minha página aberta. E aqui em Ah, não, cima tá dizendo que eu estou você com. não tá aberto, né, lá no seu celular. Não, pode ir que tá tudo certinho. Tá certinho. Tá, né? Beleza. Então, eu sou a professora Joandra Marques, eu sou enfermeira intensivista. Eu sou formada pelo Programa de Residência Multiprofissional do Hospital Albert Einstein. E fiz a minha pós-graduação lá também, e agora eu atuo como enfermeira intensivista na UTI cirúrgica do Instituto do Coração. Então, eu trabalho atualmente no INCOR, né, que é um dos hospitais do complexo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E nos últimos 3 meses eu fiquei na linha de frente, lá no Instituto Central, na UTI Cardio-Covid. Voltei novamente para o INCOR esse mês, e foi uma experiência incrível, maravilhosa. Sou também CEO do Spotinf, que é um aplicativo de podcast para enfermeiros. Como o professor falou, também sou administradora da página Diário de UTI no Instagram e também sou professora da equipe do professor Romulo Passos, né? Mas, falando um pouquinho aqui sobre a nossa aula de hoje, pessoal, eu trouxe alguns conceitos que são importantes a gente correlacionar para falar bem a verdade para vocês. O que a gente vai falar sobre a correlação do balanço hídrico com a ventilação mecânica pode ser resumido em um simples slide. É uma coisa, assim, super tranquila para vocês. Só que para a gente entender isso, para a gente entender esses conceitos, a gente precisa dar uma revisada em fisiologia e a gente precisa correlacionar com alguns outros aspectos. Então, é por isso que eu trouxe esse esqueminha aqui da aula, para vocês se ambientarem e revisarem alguns conteúdos que são muito importantes. Então, a gente vai falar um pouquinho de fisiopatologia,
Eu vou correlacionar aqui o endotélio com a sobrecarga de fluidos, né? E aí a gente vai entender como é que esse processo prejudica o nosso paciente. A gente vai falar um pouquinho também sobre a porcentagem da sobrecarga hídrica acumulada e quais os impactos hemodinâmicos que ela causa. A gente vai falar também sobre o contexto da terapia intensiva, né? Qual é o perfil do paciente que mais evolui com disfunção renal? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. E vou trazer, claro, noções de balanço hídrico, né? É claro que a enfermagem está ali sempre à frente, preenchendo o balanço hídrico, mas é muito importante que todo mundo domine o balanço hídrico, porque às vezes pode gerar alguma confusão na interpretação, às vezes o balanço hídrico é separado do balanço sanguíneo, então é importante a gente ter noções do preenchimento mesmo do balanço hídrico e da análise do balanço hídrico, e vamos entender, portanto, as consequências desse balanço hídrico positivo na ventilação mecânica, certo? Outra coisa que eu vou trazer também é como a gente vai ajustar e monitorar essa questão da volemia no paciente. Então, eu trouxe aqui um pouquinho sobre monitorização hemodinâmica minimamente invasiva para a gente discutir um pouquinho sobre esses aspectos. Vou trazer também um pouquinho da terapia com fluidos, então vocês vão entender um pouquinho a diferença entre cristalóides e colóides, qual é a aplicação deles. Vamos falar um pouquinho sobre os diuréticos. E, por último, a gente vai finalizar com as medidas que vão nos ajudar aí a prevenir a sobrecarga hídrica. Beleza? Jô, pode tocar, eu tô aqui, tá? Eu só vou tirar minha câmera para não te atrapalhar e deixar meu áudio mudo, tá bom? Certo. Como eu não consigo ver ninguém, aí você me chama se tiver alguma pergunta. Pode fechar. A gente vai fazer as perguntinhas no final, eu vou mediando aqui para você qualquer coisa. Mas aí, se precisar de alguma coisa, eu entro aqui. Mas precisando, é só chamar, tá bom? Ok. Tem hora que eu começo a falar um pouco rápido, então qualquer coisa é só me dar um toque. Tá bom. Tá bom? Obrigado, vai lá. Obrigada, então. Então, vamos lá, pessoal. É claro que... Alô, pessoal do Instagram, vão lá, se inscrevam, entrem lá que o Zoom já começou a reunião no Zoom, tá? É claro, é óbvio que a gente já entende os benefícios da expansão volêmica, a gente já entende a importância de fazer essa recitação no nosso paciente séptico, por exemplo, né? Mas também a gente sabe que a sobrecarga hídrica do nosso paciente também pode trazer benefícios, prejuízos, né? Então, a sobrecarga volêmica pode ser muito prejudicial para o nosso paciente, tão prejudicial quanto o próprio contexto clínico que o paciente está inserido. Então, pode piorar a disfunção orgânica, pode contribuir para maior tempo de ventilação mecânica, pode contribuir para óbito, para a disfunção de múltiplos órgãos. Então, a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio, né? Entender o contexto clínico do nosso paciente e agir de forma assertiva para cada situação. Então, é importante a gente lembrar, né, que a troca transcapilar, ela depende do equilíbrio entre pressão hidrostática, que é aquela pressão que o volume intravascular faz no vaso, a pressão oncótica, que é a pressão dos colóides e das substâncias que permeiam ali aquele volume, fazem pressão também naquela região, e o tônus endotelial, que precisa estar preservado. Uma vez que a gente perde esse tônus adequado, a gente tem interferência, né? Inclusive na pós-carga, porque quando a gente tem hipertensão ou hipotensão, ou seja, vasoconstrição ou vasodilatação periférica, a gente tem interferência na pós-carga do nosso paciente, então a gente vai ter impacto nessa questão aí de troca transcapilar. Então, vocês vão lembrar que o endotélio, ele tem a livre passagem ali de água, de nutrientes, de eletrólitos, porém, tudo funcionando com equilíbrio. E o sistema linfático, dentro desse equilíbrio, contribui para que não ocorra o edema no nosso paciente, ou seja, contribui para que aquele espaço ali extravascular, né, a parte intersticial, fique livre de edema e que os fluidos possam circular normalmente pelo nosso corpo, ok? A ação do sistema linfático, então, impossibilita a formação do edema, e quando a gente tem processo inflamatório, a gente tem quebra da barreira do glicocálice endovascular. O glicocálice, para quem não lembra, é aquela membraninha que recobre ali o endotélio, certo? Que tem glicoproteína, diversas substâncias, né, glicoproteicas ali, que contribuem para essa proteção física mesmo do endotélio vascular. E aí, quando a gente tem algum processo inflamatório envolvido, seja ele por um patógeno, seja ele por um corpo estranho, como, por exemplo, o próprio contato
do sangue com a circulação extracorpórea, por exemplo, na cirurgia cardiovascular, a gente tem dano nesse glicocálice, a gente tem dano endovascular. Então, a gente acaba piorando e gerando mais resposta inflamatória e trazendo um maior trânsito, né, um desequilíbrio nesse trânsito aí do meio intravascular e extravascular, contribuindo, então, para a formação de edema, para que o nosso paciente fique mais congesto, para que o nosso paciente evolua com, por exemplo, derrame pleural, ascite, né, o próprio edema nos membros superiores, nos membros inferiores. Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse sentido, né, da integridade do leito vascular. E aí, então, quando a gente tem esse processo inflamatório e a quebra dessa barreira, acontece tanto pelo próprio processo inflamatório quanto pela quebra dessa barreira do glicocálice, a formação de edema. E aí, para agir nessas repercussões que a gente tem diante de um processo inflamatório, né, seja ele por um agente infeccioso ou por um contexto cirúrgico, por exemplo, ou por um trauma mesmo, a gente tem a ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E vocês lembram, eu tenho certeza disso, mas é bom dar uma revisadinha. O sistema renina-angiotensina age ali nos rins, e vocês vão se lembrar, porque a gente vai falar das células justaglomerulares ali, dos néfrons, né? Então, quando as nossas arteríolas aferentes ali, antes dos glômerulos, elas começam a perceber que o paciente está ficando hipotenso, e, na verdade, nem só hipotenso, quando a gente percebe um pouco de hipovolemia já, e aí a gente pensa na hipovolemia, nesse caso, como hipovolemia relativa, né, o paciente não está perdendo, por exemplo, por sangramento ou por poliúria, ele está perdendo mesmo para o terceiro espaço. Então, a gente tem a ativação do sistema renina-angiotensina, que libera ali a renina na corrente sanguínea, e aí ela vai ativar a angiotensina 1. A angiotensina 1 vai lá, fica circulando, ela já tem um poder vasoconstrictor muito grande na região renal, então você vai ter uma vasoconstrição ali dos vasos renais importantes, que já vão ajudar a diminuir a filtração e reter um pouco de água. Só que essa circulação da angiotensina 1 você vai lembrar que os pulmões têm vários receptores, né, da enzima conversora de angiotensina. Então, essa angiotensina 1 circulando ali nos capilares pulmonares vai promover a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, que é muito mais potente que a angiotensina 1 e vai ter efeitos vasoconstritores muito mais prolongados e vão aumentar ali a reabsorção de sódio, de potássio, de sódio, de água, ajudando ali na restrição hídrica, como que eu posso dizer, gente? Me fugiu a palavra agora. Só falando de fisiologia, mas enfim, o fato é que a ação da angiotensina vai contribuir para a manutenção dos níveis pressóricos. E isso vai ajudar o nosso paciente, porque ele está sofrendo um processo inflamatório, provavelmente enfrentando aí uma síndrome vasoplégica também. Então, a atuação do sistema renina-angiotensina nesse sentido é muito importante. Lembrei, retenção de água, era essa a palavra que estava me fugindo. Então, a angiotensina 2, ela tem essa ação vasoconstritora muito mais potente que a angiotensina 1 e contribui também com a retenção hídrica. Certo, pessoal? Com isso, a gente vai ter também a liberação aí da aldosterona, né? A mácula densa ali tem esse feedback também do que está acontecendo, e a aldosterona também entra em ação para potencializar esse contexto, certo? Junto a essa situação, a gente tem também a ação do hormônio antidiurético, que é a famosa vasopressina, tá? Então, a vasopressina, quando o organismo ele identifica esses níveis pressóricos mais baixos, que são causados por esse processo inflamatório todo, a hipófise vai liberar a vasopressina. E aí a gente tem uma manutenção dos níveis pressóricos de forma mais segura, né? O nosso organismo consegue segurar um pouquinho mais aí os níveis pressóricos. Mas esses dois sistemas, essas duas atividades, elas nem sempre vão ser suficientes,
principalmente quando a gente fala de um contexto mais grave. Então, para a gente ter esse equilíbrio aí nesse contexto, para que tanto o sistema renina-angiotensina consiga agir, quanto a vasopressina também, vários fatores vão interferir. O estado nutricional do paciente, o tipo de patógeno que atingiu esse paciente, o tipo de tratamento que ele está recebendo, o contexto imunológico, até a genética do paciente também interfere, né? Tem um trabalho aqui do ILAS, uma publicação do ILAS, que fala justamente sobre isso. Se um paciente ele teve um pai que morreu por conta de algum contexto infeccioso, ele tem uma chance maior de desenvolver isso também. Então, são diversos fatores que têm interferência nisso, e a gente tem diversas consequências hemodinâmicas quando, nesses sistemas, e nem a resposta inflamatória do paciente como um todo consegue controlar essa condição clínica, né? Consegue controlar esse prejuízo que o nosso paciente está sofrendo. Então, o paciente vai acabar evoluindo com hipotensão, hipoperfusão e disfunção orgânica, que é tudo que a gente não quer para o nosso paciente, né? Então, vejam como essa questão da sobrecarga fluídica tem relevância na hemodinâmica do nosso paciente, né? Então, quando a gente tem um desarranjo nesse sistema e o nosso paciente acaba evoluindo com edema, vários sistemas são ativados e se eles não conseguem trazer um equilíbrio para o nosso paciente, trazer a resolução desse problema agudo, a gente tem consequências hemodinâmicas mais importantes para o nosso paciente, certo? Então, é importante a gente entender um pouquinho sobre a sobrecarga hídrica acumulada, né? É uma ferramenta que é utilizada para estimar a quantidade de líquido retido em relação ao peso corpóreo do nosso paciente. E aí a gente utiliza ela para verificar a associação com desfechos desfavoráveis, né? Esse trabalho que eu trouxe para vocês, inclusive se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum assunto que eu estiver falando, quiser revisar algum conteúdo, sempre no cantinho da página eu deixei referência, tá? Então, depois se o professor quiser disponibilizar alguns slides, eu disponibilizo tranquilamente, tá? E aí vocês podem consultar essas referências, tá, pessoal? E aí esse trabalho traz, né, que o paciente que tem uma sobrecarga hídrica acumulada maior, uma porcentagem de sobrecarga hídrica mais elevada, ele tem maior tempo de ventilação, ele tem maior tempo de internação em UTI, ele tem maior ocorrência de diálise, né, de necessidade de hemodiálise, e, portanto, maior disfunção orgânica e maior ocorrência de óbito, tá? Então, como que a gente vai calcular a porcentagem dessa sobrecarga hídrica acumulada? A gente vai subtrair, então, os fluidos administrados menos os fluidos eliminados, ou seja, o próprio balanço hídrico, né? Então, é por isso que é tão importante vocês entenderem um pouco sobre o balanço hídrico aqui hoje. Então, é basicamente o balanço hídrico dividido pelo peso do paciente na admissão, vezes 100. Aí você encontra o resultado, e quando a gente tem valores iguais ou maiores que 10%, a gente pode considerar que esse paciente pode evoluir mais grave. Ele tem uma chance maior de evoluir mais grave. E aí a gente vai ter a possibilidade de piores índices de oxigenação, maior tempo de ventilação, maior tempo de permanência na UTI, maior necessidade de terapia substitutiva renal e, portanto, maior mortalidade. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, as perguntas vão para o final, né? Então, tá, qualquer coisa no final vocês vão perguntar. E aí, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre terapia intensiva, então a gente vai revisar as situações que contribuem para essa piora da função renal, né? São duas as mais importantes: choque séptico e cirurgias de grande porte. E aqui eu foquei na cirurgia cardiovascular, que é a área que eu trabalho, que realmente tem mais impacto nesse sentido, mas as grandes cirurgias, mesmo sem circulação extracorpórea, elas têm um impacto importante nesse sentido, tá? Lembrar que necrose tubular aguda e uso de drogas nefrotóxicas também contribuem para a piora da função renal de maneira isolada, mas quando a gente fala desses contextos de choque séptico e cirurgia cardiovascular, esses dois fatores são consequência tanto do choque séptico quanto da cirurgia cardiovascular, tá? Mas eles isolados também têm correlação com a piora da função renal. E aí, quando a gente fala do paciente clínico, né, do paciente com choque séptico, a gente tem essa resposta inflamatória e as alterações na coagulação por conta da ação da resposta contra algum patógeno, né, que invadiu o nosso organismo,
E quando a gente fala de cirurgia vascular, a gente fala dessa resposta inflamatória sistêmica e dessas alterações por conta da resposta ao trauma cirúrgico e à circulação extracorpórea, certo? São os dois principais fatores que interferem aí, que levam o paciente a essa resposta inflamatória sistêmica. E quando a gente fala de cirurgia vascular, a gente lembra de outras coisas também, né? Que vão contribuir para essa maior gravidade do nosso paciente. A gente fala das complicações pós-operatórias, né? As arritmias, como, por exemplo, a fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum. A gente fala de baixo débito cardíaco, a gente fala de síndrome vasoplégica, a gente fala de tamponamento cardíaco, eventos neurológicos, sangramento. Então, todos esses fatores associados, eles levam a piora de disfunção orgânica, a resposta inflamatória sistêmica e alterações da coagulação, certo, pessoal? Então, focando um pouquinho na sepse, como é que a sepse vai interferir nessa resposta, nessa piora da função renal, né? Existem vários fatores que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem, basicamente, algum micro-organismo agindo, e aí o nosso organismo vai lá e responde, né? A gente vai ativar resposta anti-inflamatória e resposta inflamatória ali paralelamente, né? Do mesmo jeito que a gente precisa da resposta inflamatória para enfrentar esse micro-organismo, a gente precisa também da resposta anti-inflamatória para equilibrar esse contexto, para ter um feedback ali e modulando essa resposta, né? A gente tem a ativação aí de resposta imune, resposta inflamatória, resposta anti-inflamatória e diversos outros fatores. Mas o fato é que a gente tem uma ativação grande de citocinas e isso leva a muita oxidação, muita liberação de radicais livres, muito estresse oxidativo, e isso lesiona demais o endotélio vascular e contribui mais ainda para mais resposta inflamatória, mais ativação de citocinas. É um evento em cadeia. Então, isso é muito prejudicial para o endotélio vascular. E voltando ao que a gente falou no comecinho, lesão do endotélio vascular é igual a danificação do glicocálice e alteração dessas pressões e dessa transcapilaridade, né? E aí a gente tem muita correlação aí com a volemia do paciente, que se não estiver bem adequada, né, bem assertiva, a gente vai trazer prejuízos para ele, ok? Outros fatores, então, são a produção de óxido nítrico, e lembrar também que essa produção excessiva de óxido nítrico vai trazer consequências na vasculatura no sentido de vasodilatação, né, porque altera ali também os níveis de cálcio intracelular, e aí acabam levando à vasoplegia. Radicais livres, como eu falei, expressão de moléculas de adesão no endotélio, então lembrando que essas lesões, elas vão atrair a resposta para ativação de cascata de coagulação, então a gente vai ter ativação de fator tecidual, ativação de diversos fatores, né, da cascata de coagulação, tanto via intrínseca quanto via extrínseca. E aí, por isso, a gente vai acabar tendo também alterações importantes dos processos de coagulação e fibrinólise. Mas a gente precisa entender que todos esses fatores, eles acontecem como uma resposta fisiológica mesmo, né? Com o intuito fisiológico de combater a agressão infecciosa e restringir o agente local ao local onde ele se encontra, né? Então, apesar de ser algo bem agressivo, o nosso organismo responde dessa forma no intuito de conter esse agente agressor, certo? E é por isso que, ao mesmo tempo, também vai ocorrer essa resposta anti-inflamatória para garantir um equilíbrio nessas duas respostas, né? Nem o paciente ficar inflamado demais e nem ficar suscetível demais à ação desse micro-organismo. Então, a gente precisa do equilíbrio dessas duas atividades. Então, o equilíbrio entre essas duas respostas é fundamental para que o paciente se recupere. E aí, se a gente tem esse desequilíbrio, é tudo que a gente não quer, né? A gente acaba tendo fenômenos que culminam em disfunções orgânicas, e são diversos. São alterações celulares e circulatórias, que vão acontecer tanto de forma sistêmica como de forma microcirculatória. Então, eu trouxe aqui para vocês essas alterações, né? A gente tem na macrocirculação aí vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, hipovolemia relativa e a hipotensão. E já na parte de microcirculação, a gente tem aí heterogeneidade do fluxo, com redução da densidade capilar, trombose na microcirculação e alterações ali na viscosidade, na mecânica celular, né? Ou seja, alterações reológicas das células sanguíneas, que também isso
acaba trazendo muito prejuízo e acaba levando o paciente à disfunção orgânica, certo? Então, essas alterações celulares e circulatórias, elas levam à redução da oferta tecidual de oxigênio, e aí, por consequência, a gente tem desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, né, que é o ponto crucial de tudo que a gente faz. Eu até brinco, desde da atenção primária até a atenção terciária, eu acho que tudo tem correlação com o equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, porque tudo que a gente quer é que o nosso paciente seja capaz de absorver o oxigênio que ele recebe ali, transformar em energia e liberar CO2. É isso que a gente precisa para o nosso paciente, principalmente quando ele está num contexto mais grave, no contexto de pós-operatório ou no contexto de infecção, certo? E aí, quando a gente tem esse desequilíbrio entre a oferta e consumo de oxigênio, a gente tem aumento de metabolismo anaeróbio e hiperlactatemia, né? Claro, a gente acaba evoluindo aí com o aumento dos níveis de lactato. Fazem parte desses mecanismos a apoptose e a hipóxia citopática, né, que é quando a gente tem falência aí na função celular, nas atividades celulares, certo? Agora, pessoal, passando para a parte de cirurgia cardiovascular, é claro que vocês vão ter essas respostas semelhantes, né? Então, se eu for parar aqui para falar desses mecanismos de resposta inflamatória na cirurgia vascular, a gente vai utilizar esse mesmo conceito que a gente usou na sepse, né? Ativação de citocinas, de substâncias procoagulantes, aumento de óxido nítrico, estresse oxidativo, liberação de radicais livres, a gente vai ter tudo isso também. A diferença é que a causa é outra, né? A gente está falando do trauma cirúrgico e da exposição do sangue a um meio não endotelial, que é a circulação extracorpórea. Então, a gente está lidando ali, por mais biocompatível que seja o circuito da SEC, a gente vai ter o nosso sangue, ele vai reconhecer aquilo como algo não nosso, né? E a gente vai ter resposta inflamatória, vai ter reação mesmo do nosso organismo em relação à SEC. E aí aumenta toda a quantidade dessas substâncias, toda a quantidade de citocinas, e a gente aumenta também a quantidade de substâncias procoagulantes. Certo? Então, o que vai interferir aí na cirurgia cardiovascular para a ocorrência dessa resposta inflamatória? A circulação extracorpórea, como eu falei, e as complicações intra e pós-operatórias, como a fibrilação atrial, a síndrome vasoplégica, baixo débito, eventos neurológicos, tamponamento e sangramento, que foi o que a gente falou já. E aí, pessoal, quando a gente engloba sepse, né, choque séptico, ou um paciente pós-cirurgia cardiovascular que evolui grave e que a gente não tem um manejo adequado desse paciente, ou até tem um manejo adequado, mas ele está no estado de gravidade tão importante, né? Ele tem um contexto de disfunção orgânica tão importante que ele acaba necessitando de mais tempo ali de ventilação mecânica. E aí que a gente começa a trazer essa parte de ventilação mecânica, correlacionar com a volemia do paciente. Ventilação mecânica prolongada também vai trazer estresse oxidativo, principalmente nos bebezinhos, vai levar a displasia broncopulmonar, pode levar a barotrauma, pode levar a telectasia. Eu tenho certeza que vocês já devem até ter falado um pouquinho sobre isso aí nas outras aulas. Mas, além dos processos inflamatórios, das respostas inflamatórias que os outros componentes já causaram ao paciente, a gente tem também a própria ventilação mecânica trazendo essas situações indesejáveis para o nosso paciente, né? Então, é mais um componente prejudicial. A ventilação mecânica, por si só, já tem essa capacidade, né? Então, aí, quando a gente foca na parte de ventilação mecânica, a gente lembra, então, de aumento da permeabilidade vascular, que contribui para o edema intersticial alveolar e de via aérea. Então, aí o nosso paciente acaba evoluindo com lesão, né? E aí tem dois caminhos, ou o paciente vai se recuperar ou ele vai evoluir com fibrose. E aí, se a gente não tem um manejo bom, o paciente já tem essa permeabilidade aumentada, ele já está enfrentando um processo aí inflamatório com esses outros componentes que a gente já citou anteriormente. E a gente ainda não maneja adequadamente, você não assiste às aulas do Fernando Batista, você não compra o material que ele vende para você descomplicar a ventilação mecânica, então você não vai manejar o seu paciente direito. E aí você vai trazer prejuízo, ele vai evoluir com fibrose, e aí mesmo que depois ele seja estubado,
e evolua bem, conseguir ir para casa, ele ainda vai ter consequências tardias dessa internação, né? Desse contexto que ele foi inserido e da fibrose que ele evoluiu. E aí, pessoal, agora, trazendo tudo que a gente entendeu agora sobre os contextos clínicos e cirúrgicos, né? E a parte de ventilação mecânica, que interferem nesse aumento de permeabilidade vascular, a gente traz o contexto da parte renal, né? Todas essas situações são muito prejudiciais para os rins. E aí a gente acaba evoluindo com redução da filtração glomerular, sobrecarga de volume, não só pelo contexto do paciente, mas pelo excesso de volume ofertado para ele, aumento da pressão subcapsular renal e redução da perfusão renal, ok? E aí a gente acaba evoluindo com maior tempo de internação, maior prejuízo para o nosso paciente e possivelmente necessidade de hemodiálise. E aí, quando a gente pensa em sepsis e cirurgia cardiovascular, a gente vê que realmente são os pacientes que acabam evoluindo em maior parte com a necessidade de terapia dialítica, certo? Então, lembre-se, sobrecarga hídrica está relacionada com maior mortalidade, maior tempo de ventilação, piora da oxigenação, maior tempo de permanência na UTI, prejuízos no miocárdio e no sistema nervoso central, certo? A função hepática, disfunção de múltiplos órgãos e morte. Tudo isso que a gente traz é baseado em diversos trabalhos que chegam a esse consenso, tá, gente? Então, é muito importante a gente correlacionar de maneira assertiva esse contexto clínico do nosso paciente com o que a gente vai ofertar de volume e como que a gente vai manejar essa volemia, porque não é só ofertar ou não ofertar volume, é entender se isso é, por exemplo, por uma falha de bomba, então, talvez esse paciente precise de inotrópico, talvez ele precise de uma assistência, de um balão intraórtico, de uma oxigenação por membrana corpórea, por exemplo, né? Ou se ele está hipervolêmico, por exemplo, então talvez a gente precise ofertar um diurético, né? Então, tem vários fatores que a gente precisa observar. E aí eu trago para vocês o bonitinho do balanço hídrico, né? Que aí a gente tem a gente tem eletrônicos, os automáticos, a gente tem o da folhinha mesmo, né? Mas eu preferi trazer para vocês um manual, porque eu acho que é a realidade da maioria dos serviços ainda. Então, trouxe um pouquinho aqui para a gente entender. Olhando assim de cara, talvez fique um pouco confuso, mas o que é importante vocês prestarem atenção? No título, certo? No cabeçalho, na parte principal do balanço hídrico, que é essa parte de cima, ok? A gente precisa entender o que quer dizer cada parte da tabela, cada parte cada linha, cada coluna, a gente precisa entender, certo? E saber que ele é dividido em duas partes, ganhos e perdas. Então, lembre-se desse Tzinho aqui, tá? Lembre-se desse T. A parte de cima, que é o título e o cabeçalho, enfim, e a divisão entre ganhos e perdas, certo? Esse balanço hídrico que eu trouxe, ele é bem particular de um setor que recebe pacientes de cirurgia cardiovascular, né? Então, ele é bem específico, mas eu acho legal trazer ele para vocês, porque dá para vocês entenderem bastante do que às vezes pode se tornar complexo na hora de entender o balanço hídrico, certo? Eu trago noções de balanço hídrico para vocês no nosso curso, mas eu já trago de uma forma mais simples, tá? Um modelo bem mais simples, para ficar mais fácil de vocês memorizarem, mas aqui a gente precisa correlacionar com um balanço mais real, para que vocês não tenham dúvida na hora de observar o balanço hídrico do paciente de vocês, tá? Esse tipo de balanço, ele traz tanto o fluxo em ml hora que o paciente está recebendo de medicações na bomba de infusão, quanto os ganhos dele, tá? Então, nesse tipo de balanço hídrico que eu estou apresentando para vocês, a gente precisa registrar como está sendo a infusão de drogas nesse paciente e o quanto de volume que esse paciente recebeu, certo? Então, é por isso que, apesar de, nesse slide anterior que eu ter trazido para vocês, a linha de ganhos e perdas bem no meio, se você reparar aqui no título, a linha de ganhos e perdas dele acaba sendo mais aqui na lateral, certo? Porque ele traz, em princípio, aqui na primeira parte, o fluxo em ml hora, tá? Mas nem todo balanço vai ter esse fluxo em ml hora, vai ser geralmente ganhos e perdas. Então, fiquem atentos a isso quando vocês olharem o balanço hídrico
paciente de vocês, certo? Principalmente quando vocês estiverem conhecendo o serviço que vocês vão trabalhar. Na parte de ganhos, então, você vai ter a correlação com a droga que o paciente está recebendo e a coluna de ganho. Então, ela vai ser equivalente, certo? Então, vamos pensar, por exemplo, que o paciente está recebendo noradrenalina. Então, aqui no título, você vai colocar na letra A, noradrenalina. Noradrenalina. Certo? E aí, no primeiro horário, o paciente estava com noradrenalina a 5 ml/hora, por exemplo. Então, você vai registrar 5 ml/hora. Na segunda hora, aqui, às 8 horas da manhã, a nora estava em 6 ml/hora. Ok? Se você trabalha no setor onde a bomba de infusão deve ser zerada a cada 2 horas, então você vai marcar aqui às 8 horas qual a quantidade de volume de noradrenalina que o seu paciente recebeu. Então, ele vai ter recebido, teoricamente, 11 ml/hora, certo? Mas considerando que no ambiente onde você trabalha, a bomba é realmente zerada, porque não é em todo ambiente que a bomba de infusão é zerada, você pode ter um número não muito exato aqui, tá? Então, pode ser 12, pode ser 13, enfim. Mas, colocando o número certinho, então, seria 11, certo? E assim por diante. As outras drogas você vai registrando e vai colocando o volume infundido nas 2 horas em cada parte. E você tem que lembrar que o paciente ele tem ganhos via oral, ele pode receber, por exemplo, algum tipo de, por exemplo, concentrado de hemácias, sei lá, 250 ml. Ele pode receber, sei lá, algum tipo de hemocomponente aqui, então é bom você registrar aqui também, certo? Então, nos ganhos, a gente tem as drogas, né, ou enfim, as soluções aqui em infusão contínua, os ganhos de medicação via oral ou líquidos, enfim, um suco, enfim, né? Aqui, no caso do nosso paciente em ventilação mecânica, a gente vai considerar só medicações via sonda nasogástrica, né, ou orogástrica, enfim, oroenteral, e dieta enteral, tá? E aí, agora a gente vem para a parte de perdas. Então, a gente tem perdas, aqui a gente vai considerar a diurese, aqui a gente vai considerar as perdas por sonda nasogástrica, né? Principalmente o paciente de pós-operatório imediato, ou o paciente que acabou de ser entubado, né? Enfim, algum paciente que evolua com distensão abdominal, ele pode precisar de uma sonda nasogástrica, e aí todo o débito da sonda deve ser computado também. Drenos, aqui a gente tem um exemplo de um dreno mediastinal, pleural esquerdo e pleural direito, e aí você vai preencher, né, conforme, enfim, for o registro do seu setor, e exames laboratoriais, e aí conforme for coletado, você também precisa preencher, ok? Nessa parte de fezes, a gente sempre coloca no balanço hídrico, geralmente vocês vão ver em balanço hídrico, mas, obviamente, a gente não coloca em quantidade, em ml, tá? Obviamente, vai ser incluso para a gente registrar que o paciente teve. Ok, pessoal? Então, essa é a parte de cima do balanço. Essa parte aqui de registro do balanço geral, eu vou trazer para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem melhor, certo? E aqui, para essa rotina desse hospital, a gente tem registro dos funcionários que estão cuidando do paciente, enfim. E aí você começa a registrar isso por horários, né? Então, o paciente, aquela nora lá que ele estava em 6, né? Aí, aqui, perdão. Aqui no segundo horário permaneceu em 6. Aqui ao meio-dia, 6 também. Enfim, né? Aí aqui você traz a quantidade que o paciente recebeu nas 2 horas, né? Então, se ele estava a 6 ml/hora, ixi, não sei o que está acontecendo com o meu slide, com o meu. Se ele estava recebendo a 6 ml/hora, então a cada 2 horas ele recebeu 12 ml/hora, teoricamente, né? Como esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Então, a gente vem aqui no volume total, a gente vai somar com as outras coisas, claro, mas só para exemplificar para vocês, digamos que ele só tenha recebido isso, né? Então, a gente põe aqui no nosso total, ok? 12 vezes 3 é 36. Então, a gente fecha o nosso balanço parcial aqui, mais 36, ok? E ele, enfim, urinou aqui a cada 2 horas, por exemplo, 100 ml. Então, eu vou registrando 100 ml a cada 2 horas, por exemplo, né? E aí, aqui teve um horário específico aqui que teve 100 ml na sonda nasogástrica.
E aí a gente vai registrando esse balanço total, né? 100, 100, 100. E aí a gente tem um balanço negativo em 400 ml, ok? Lembrando, pessoal, que você tem que registrar tudo, tá? Todas as infusões, todos os ganhos, todas as perdas, ok? E aí esse paciente, então, fecha um balanço negativo, né? Aqui vai ser quanto, minha gente? 400 menos 36, 400 menos 30 vai dar 370, 364. Então, ele fechou menos 364. E aí, você vai fazer isso nos 4 horários, ok? Então, deixa eu só voltar aqui primeiro, ó. Então, vejam que a gente tem aqui as primeiras 6 horas, depois mais 6 horas, depois mais 6 horas, depois mais 6. E isso vai fazer a gente fechar o nosso balanço das 24 horas, ok? No final do nosso balanço, a gente, teoricamente, já tem aqui um balanço anterior, né? Então, se é o primeiro dia de fechamento do balanço, a gente não tem um anterior. Mas o balanço anterior é todo o balanço acumulado antes dessas 24 horas que você vai fechar. Então, o mais comum para os lugares em que tem folha de registro de balanço hídrico é que inicia às 7 horas e finaliza às 6 horas do outro dia. Esse dá o balanço das 24 horas, certo? Começa às 7 e acaba às 6 da manhã do outro dia. Então, quem fecha o balanço às 6 horas da manhã vai preencher esse balanço anterior aqui. Vamos supor que o balanço lá do paciente ontem deu mais 100 ml, ok? Mais 100 ml. E hoje, gente, não sei o que está acontecendo com a minha caneta. E hoje, o balanço do meu paciente deu menos 100 ml. Fui lá nas 24 horas, deu menos 100 ml. O balanço acumulado do nosso paciente vai ser zerado. Por quê? O balanço anterior que eu tenho, que é o acumulado de todos os outros dias, e o balanço somado com o balanço do dia, zerou, certo? Aí eu coloco aqui a diurese nas 24 horas, sei lá, 1.000 ml, enfim, 2.000 ml, e se ele tiver drenos, eu separo aqui também a drenagem do meu paciente, certo? Esse aqui é só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona o registro de balanço hídrico, certo, pessoal? Mas existem alguns pontos que vocês precisam conhecer, né? Assim, quem já vive em terapia intensiva já vai entender bastante sobre esses conceitos, mas vocês precisam estar atentos a alguns detalhes, tá? Alguém falou aqui no Instagram sobre perdas insensíveis, alguns tipos alguns serviços, eles falam, sim, sobre perdas insensíveis e eles incluem essas perdas insensíveis no balanço, não são todos. Inclusive, no intraoperatório, existe uma quantidade muito grande de perdas insensíveis pelo paciente, mas também não é registrado em todo lugar, ok? Aqui foi só um exemplo que eu citei para vocês. Então, vocês precisam entender alguns conceitos, tá? Então, o que é positivar ou negativar o balanço hídrico? É quando a gente tem uma proposta mais liberal ou mais restrita para o nosso paciente. Então, observamos o balanço, né? Então, a gente está vendo aqui que no balanço acumulado, por exemplo, sei lá, o paciente está com 2 litros positivo. Esse é o balanço acumulado do meu paciente, né? Está desconfortável, não está evoluindo muito bem, o raio-x está bastante congesto. O que a gente faz? A gente busca negativar o balanço. Então, a gente vai promover estratégias para que o nosso paciente evolua com um balanço hídrico mais negativo. Que estratégias podem ser essas? Restrição polêmica, restrição na oferta de volumes via oral. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma situação mais liberal de poder beber mais água e tal, então a gente restringe isso. Às vezes o paciente, por exemplo, falando dos pacientes que estão em ventilação mecânica, estão recebendo água via enteral, então é desligada a água via enteral. Os antibióticos, eles são feitos numa diluição mais restrita, as drogas vasoativas são mais concentradas, entre outras estratégias, incluindo aí também o uso de diuréticos, claro, né? Principalmente quando a gente fala nos primeiros dias, né, no paciente mais agudo, a gente pensa bastante aí também no uso do diurético, certo? E positivar a balança é quando a gente vê que aquele paciente está mais hipovolêmico, está tendo repercussões ruins acerca da hipovolemia, está desidratado, enfim. Então, a gente tem uma estratégia mais liberal e busca positivar mais o balanço hídrico do nosso paciente, certo? Outro ponto importante que vocês precisam saber é o balanço sanguíneo. Por quê? Porque nem sempre o balanço hídrico
está ali junto com o balanço sanguíneo. Aqui nesse balanço que eu trouxe para vocês como exemplo, o balanço hídrico é separado do sanguíneo. Então, quando eu for fechar o meu balanço, eu vou computar todos os líquidos que ele ganhou, todos os líquidos, toda a urina e, enfim, débito de sonda que ele teve, vou subtrair e eu vou ter o meu balanço hídrico. Depois eu vou somar tudo que ele ganhou de sangue, concentrado de hemácias, enfim, plasma fresco congelado, qualquer hemocomponente, enfim, e o débito dos drenos, o sangue que eu usei para coletar, e aí eu subtraio esses dois valores e tenho o balanço sanguíneo. Ok, pessoal? Isso em alguns serviços. Em outros serviços, você vai ter o balanço hídrico junto com o balanço sanguíneo, que eu acho até mais legal, porque a gente tem um valor já final desses dois balanços, porque principalmente para quem não conhece o balanço do paciente, a pessoa pode acabar se confundindo. Às vezes o paciente está, sei lá, 500 ml positivo, mas ele teve 1 litro de perda, e aí o balanço sanguíneo está separado. E aí eu tenho um balanço sanguíneo de menos 1.000 e um balanço hídrico de mais 500, mas esse paciente, na verdade, está com um balanço menos 500, né? O balanço geral dele está menos 500 ml. Então, fiquem atentos, tá? No serviço em que o balanço hídrico é separado do balanço sanguíneo, ok? Outro ponto importante para a gente avaliar, então, é o débito urinário, ok? Dentro do ambiente de terapia intensiva, é inadmissível que a gente deixe para considerar a diurese do paciente só depois das 24 horas. A terapia intensiva é um ambiente que requer avaliação contínua, então a gente precisa avaliar esse paciente continuamente, e com a diurese não vai ser diferente. Então, o paciente é admitido, a partir desse momento a gente tem que ter vigilância contínua do débito urinário dele, certo? A gente vai pensar em uma diurese, Joandra, tá, mas e aí, quanto que o paciente tem que urinar? Pelo menos 0,5 ml, ok? Isso é o mínimo que a gente espera para os nossos pacientes, de forma geral, tá, gente? É claro que a gente vai individualizar e prestar atenção em outros contextos, tá? Mas o que a gente espera para o nosso paciente é uma média de 0,5 ml por hora. O paciente que tem um volume menor que 0,5 ml por hora em 2 horas, ele já é considerado um paciente anúrico, tá? Ele já é um paciente que precisa de alguma intervenção, de alguma, né? A gente precisa observar o que está acontecendo com o paciente nesse sentido, certo? Então, vigilância contínua do débito urinário é fundamental, inclusive para a gente ter medida precoce do que resolver para ele, né? Hoje a gente vai precisar de diurético, a gente vai precisar, ou às vezes é uma sonda que está obstruída. O pessoal da enfermagem, por exemplo, que estiver aí assistindo, vai lembrar aí da famosa sonda clampeada, né? Coleta uma urocultura, e aí o paciente fica 4 horas sem urinar, 5 horas sem urinar, quando vai ver, era a sonda que estava clampeada. Então, são situações corriqueiras da UTI, que a depender de quem esteja avaliando, de quem esteja acompanhando o paciente, pode ter prejuízo nessa avaliação, então precisamos ficar atentos aos dispositivos do paciente, certo? E aí embaixo tem justamente essa questão, né? O uso dos dispositivos. Então, tanto a sonda vesical de demora, ou a cistostomia, por exemplo, ou a sonda nasogástrica, são dispositivos que a gente tem que estar atentos, tá? Para registrar o débito adequadamente. E em relação aos pacientes que já estão recebendo dieta interal, lembrar de incluir o volume dessa dieta interal no balanço hídrico, que também é contabilizado, certo? E quando o paciente não está em uso de sonda vesical de demora, ter atenção aí de também não levar ao pé da letra essa diurese a cada 2 horas, porque é claro que o paciente vai espaçar um pouco mais o tempo de urinar, né? Óbvio, mas desde que a nossa média esteja dentro desse valor, ok? Então, fiquem atentos, avaliem o seu paciente de forma contínua e observem bem os dispositivos que ele está utilizando, ok? Outra coisa importante da gente observar quando a gente está analisando o balanço hídrico do nosso paciente é entender a terapia medicamentosa que ele está recebendo, ou não está recebendo, e aí a gente fazendo essa avaliação, pode ser que seja indicado, por exemplo, o uso de um diurético para ele. Ok? Então, avaliando o balanço hídrico, a gente tem que avaliar também o que é que ele está recebendo. Poxa, o meu paciente está urinando muito pouco, ele urinou 100 ml nas 6 horas, e eu gostaria de otimizar diurético para ele. Ok, mas preste atenção na prescrição, às vezes esse paciente já está recebendo 2 ampolas de furosemida a cada 6 horas. Então, é mais um ponto para a gente observar e buscar outras soluções. Inclusive,
é bem comum no ambiente de terapia intensiva o uso da furosemida em bomba de fusão contínua, né? Então, pode ser necessário também. Então, a gente precisa também ficar atento ao balanço hídrico e observar o que ele está recebendo em terapia medicamentosa também, que possa estar relacionada com isso, certo? E, claro, atenção para pacientes dialíticos, e eu falo aqui no sentido de registro de balanço hídrico, porque você não vai ter diurese. Ou, em alguns casos, vai ter diurese, certo? Mas, me referindo aos pacientes anúricos, o registro da hemodiálise precisa ser descontado no balanço hídrico, ok? Então, se porventura você esquece de registrar as perdas do paciente na hemodiálise, você tem impacto direto no balanço hídrico, ele vai ficar bem mais positivo, ok? Então, são esses os pontos que a gente precisa prestar mais atenção no balanço hídrico e, claro, ficar atento no registro também. E aí, simples e fácil, depois da gente ver toda essa parte de fisiologia e de registrar o balanço hídrico e de entender como que esses processos que o nosso paciente enfrenta interferem na permeabilidade vascular, a gente consegue entender quais as consequências do balanço hídrico positivo na ventilação mecânica, né? Então, o próprio contexto clínico já vai interferir para ele ter aí um derrame pleural, etc. Mas, se a gente leva ele a uma sobrecarga volêmica, nesse contexto de aumento de permeabilidade vascular, a gente tem diversas consequências. Então, tem o derrame pleural, que é essa arruma de água, né, ali entre a pleura visceral e parietal. Então, vai prejudicar a mecânica pulmonar, vai prejudicar aí a ventilação mecânica também, vai deixar o nosso paciente mais desconfortável, ok? A gente tem a congestão, então lembrar que a própria ventilação mecânica, ela vai contribuir para a ocorrência de edema ali, né? E aí os capilares pulmonares vão sofrer consequência disso, e se o nosso paciente estiver mais hipovolêmico, ele vai ficar mais congesto, então a gente vai ter um aumento aí da presença de líquido no pulmão mesmo, né? E daí isso piora a troca gasosa, né? Piora a relação PO2 e FiO2, e inclusive atrapalha a ação do surfactante, né? Então, a própria congestão, ela contribui também para a ocorrência da telectasia. E aí, vai precisar recrutar o seu paciente, vai ser mais difícil recrutar por conta dessa congestão, né? A complacência fica prejudicada aí também. Então, precisamos ficar atentos em todos esses sentidos, né? E aí, o edema agudo tipo de pulmão, né? Que é uma fase mais complicada dessa congestão, é realmente quando esse paciente está num contexto bem pior, com prejuízo bem maior da relação PO2 e FiO2, é um paciente que acaba evoluindo com essa relação menor que 300, eu não sei se já foi abordada essa parte de índice de oxigenação, mas eu acredito que sim. Então, relação PO2 e FiO2 acaba caindo também, e aí o paciente acaba precisando ficar mais tempo na ventilação mecânica para a gente conseguir recuperar essa relação PO2 e FiO2. É claro que a equipe vai lutar e vai fazer de tudo para ajustar a ventilação para isso, mas a gente tem que entender que se o paciente está hipervolêmico, se o paciente está congesto, vai atrapalhar muito. Então, a gente tem que resolver isso também. Não adianta resolver só a ventilação, acertar o CO2, calcular o CO2 ideal, deixar tudo redondinho, pH bonitinho, porque daqui a pouco ele descompensa de novo, certo? Então, esses contextos acabam contribuindo aí para o maior tempo de ventilação mecânica e, claro, maior risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, além de todos os cuidados, gente, um beijo, pessoal do Instagram, está acabando o tempo da nossa live, então, continuem assistindo lá no Zoom, peguem o link na página do VM Multiprofissional, mas por aqui acabou e a live não vai ficar salva pelo pessoal aqui do Zoom, tá? Só vai ficar essa partezinha salva aqui no meu Instagram. Um beijo e até a próxima. Beijo, pessoal. Então, gente, a gente vai ter o maior risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, então a gente tem que analisar os outros fatores também, vendo que o nosso paciente está evoluindo com uma ventilação mecânica mais prolongada, a gente vai precisar aí lembrar, né, de protetor gástrico para o nosso paciente, cabeceira elevada, higiene oral com clorexidina, aspiração conforme a necessidade do paciente, enfim, todas as medidas aí preventivas à pneumonia associada à ventilação mecânica. Certo, pessoal? E aí vem a parte bacana para vocês que gostam de monitorização hemodinâmica, né? É só o balanço hídrico que vai me dar essa parte de volemia do paciente? Não, tem várias formas da gente monitorizar isso, certo?
Tem uma forma minimamente invasiva, que é que você já sabe, ver a diurese, ver a temperatura, ver nível de consciência, pressão arterial, blá, blá, blá. Toda a monitorização não invasiva que a gente já faz. A minimamente invasiva, que eu vou trazer para vocês, vou explicar mais profundamente, né, sobre ela, que é quando a gente usa o sistema FlowTrack, através da plataforma EV1000. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá, gente? Não sou representante da marca, mas é realmente o que vocês vão ver de mais comum mesmo na monitorização minimamente invasiva. E temos a monitorização hemodinâmica invasiva, que é através do catéter de artéria pulmonar, né, o catéter de Swan-Ganz, que vai nos dar aí medidas de pós-carga de ventrículo direito e pré-carga de ventrículo esquerdo, que a monitorização minimamente invasiva não nos traz. Porém, para esse contexto de ajuste de volemia, eu acho mais que suficiente. É uma ferramenta incrível, maravilhosa. E quem tem a oportunidade de utilizar na beira do leito, é incrível, ajuda demais. É claro que a gente precisa estar num contexto em que é aplicável, né, a monitorização minimamente invasiva. A gente vê utilizando com um paciente mais consciente, fora da ventilação mecânica, ok, mas o ideal para a gente tomar medidas que sejam mais assertivas é que o nosso paciente esteja bem sedado, bloqueado, ventilação controlada, sem arritmias, porque com a monitorização minimamente invasiva a gente está vendo contorno de pulso, então se a onda não estiver muito boa, se o paciente tiver arritmia, não vai dar uma leitura fidedigna, né? Então, se o paciente tiver arritmia, por exemplo, a gente não vai conseguir, e claro, precisa de uma leitura de curva perfeita. Então, o catéter tem que estar bem posicionado, o curativo tem que estar bem feito, enfim, não pode estar obstruído. Então, aqui para a parte de monitorização invasiva, a gente vai lembrar desculpa, monitorização minimamente invasiva. A gente vai lembrar de FlowTrack, EV1000 e PAI. São essas duas coisas que a gente precisa. De acesso vascular, a única coisa que a gente precisa para ter esses dados aqui do nosso paciente é simplesmente um catéter de PAI. Simples. Pode ser aquele gel que o povo passa PAI quando do jeito que dá para a gente fazer medida, desde que o catéter esteja bem alocado, certo? Então, quais são esses parâmetros hemodinâmicos avançados que o sistema FlowTrack nos traz? Débito cardíaco, que é o número de litros por minuto de volume sanguíneo que a gente ejeta do coração, o índice cardíaco, que é o débito cardíaco medido pela superfície corpórea do nosso paciente, ou seja, é a medida indexada do débito cardíaco, certo? O volume sistólico, que é o volume em ml a cada batimento que eu ejeto do ventrículo, e a variação de volume sistólico, que é a porcentagem de variação desse volume sistólico conforme o ciclo respiratório, ou seja, conforme a alteração das pressões intratorácicas. E quando a gente lembra de alteração de pressão intratorácica, obviamente, estou falando das alterações também que a ventilação mecânica traz. Então, esse dispositivo ele é ideal para ser usado com o paciente em ventilação mecânica, com a maneira com que a ventilação mecânica altera as pressões intrapulmonares, ok? Se eu tiver um catéter venoso central associado, eu vou conseguir o catéter venoso simples, tá, gente? Não, é aquele duplo lumen que vocês têm aí na UTI de vocês. Eu consigo também resistência vascular sistêmica. E a resistência vascular sistêmica indexada também, ok? Porque eu consigo medida de PVC, né? Então, quando eu tenho PVC, eu consigo também. E aí, quando eu tenho o catéter central com fibra ótica, que é o famoso PRECEP, eu consigo também monitorizar a saturação venosa central contínua. Então, isso é muito interessante, nos ajuda demais. Mas como, Jovem, como que isso vai interferir na volemia? Como é que eu vou correlacionar isso com volemia? Primeira coisa, lembrar que o débito cardíaco, que é a quantidade de litros por minuto que eu ejeto no meu ventrículo, é a mesma coisa que o meu volume sistólico, que é a quantidade em ml por batimento que eu ejeto no ventrículo, vezes a frequência cardíaca. Sim, débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E o volume sistólico, ele, como eu falei, que é o volume ejetado pelo ventrículo em cada batimento, né? Ele precisa de 3 fatores para estar otimizado: pré-carga, pós-carga e contratilidade. Bem simples. E o que eu vou ter de pré-carga para me ajudar? Para ventrículo direito, PVC. Para ventrículo esquerdo, pressão de oclusão de artéria pulmonar. Então, isso aqui eu só consigo com catéter Swan-Ganz, tá? Isso aqui eu só consigo com a monitorização invasiva. Ok? Com a monitorização minimamente invasiva, eu não consigo. Pós-carga, então, pós-carga de ventrículo direito, eu vou conseguir ver resistência vascular pulmonar, que aí também eu vou precisar do SWAN, né?
e resistência vascular sistêmica, ok? Então, para monitorização minimamente invasiva, para medidas de pré-carga, eu consigo avaliar a pressão venosa central, e para medidas de pós-carga, eu consigo avaliar a resistência vascular sistêmica. E contratilidade, eu consigo avaliando fração de ejeção global, que eu consigo através do Volume View, que eu vou mostrar para vocês também, que é um sistema que faz parte dessa monitorização junto com a plataforma clínica EV1000, ok? Então, quando eu avalio aí uma fração de ejeção global satisfatória, eu consigo concluir que a minha contratilidade está resolvida. E como eu vou entender, então, a variação de volume sistólico? Como eu falei para vocês, é a porcentagem de variação do volume sistólico conforme o ciclo respiratório, ou seja, conforme a alteração das pressões intratorácicas. A gente espera uma variação em torno aí de 10 a 15% desse volume sistólico. Ok? Então, se numa sístole eu ejetei 50 ml, na outra sístole eu ejetei 53, 55, desculpa, 53, 55 é menos que 10%. Se eu ejeto em torno aí de 10 a 15% a mais ou a menos, conforme a minha variação de pressão intratorácica, eu estou num nível aceitável, teoricamente, de volemia, né? Porque aqui a gente está considerando volemia. Se eu tenho uma variação muito grande, se, por exemplo, conforme o ciclo cardíaco em cada sístole, conforme cada ciclo respiratório, cada sístole minha tem uma diferença muito grande de volume sistólico, por exemplo, 30 ml numa sístole, 50 ml em outra. Eu estou tendo uma variação de volume sistólico muito grande. Ou seja, provavelmente o meu paciente pode estar hipovolêmico, ou tem a possibilidade de responder bem ao volume. Se eu tenho variações muito pequenas, ou seja, independente da minha pressão intratorácica no momento, eu tenho um volume sistólico mais ou menos igual, a gente pensa, poxa, não, o frasco está cheio. Então, talvez, ou esse paciente pode estar atendendo a hipervolemia, ou ele não vai responder ao volume, ele não precisa desse volume neste momento. Ok, pessoal? Isso a gente vai avaliar no contexto mais agudo, nas primeiras 72 horas. Continuar avaliando isso em 5, 6, 7, 10 dias, começa a perder o sentido, ok? Então, vamos considerar isso para o contexto do nosso paciente mais agudo, ok? Então, lembrar, débito cardíaco tem um valor de referência aí em torno de 4 a 6 litros por minuto, ok? Lembrar no sepse, na cirurgia cardiovascular, que o paciente pode evoluir mais hiperdinâmico, né? Então, se ele tiver um coração bom, provavelmente ele vai ter um débito, maravilhoso, de 9, de 8, de 10, tá? Então, também associem isso ao contexto clínico. Agora, se ele tiver um coração ruim, ele já não vai ser, né? Lá dos melhores débitos. O índice 2,5 a 4. Volume sistólico, então, aí a gente espera de 50 a 100 ml por batimento. E a variação, como eu expliquei para vocês, de 10 a 15%. Ok? Então, esse é o monitor da plataforma EV1000, ok? Aqui é o suporte para o equipo transdutor. Esse é o sistema FlowTrack, que vem com o equipo transdutor. A gente encaixa esse transdutor aqui no suporte, ok? E tem várias telinhas. Aqui, no outro momento, eu posso explicar todas essas telas para vocês, ok? Mas é muito interessante a plataforma, ela nos dá várias formas de entender como o paciente está respondendo, por exemplo, o volume. A gente pode fazer uma elevação de membros inferiores e analisar de forma gráfica como o nosso paciente responde, né? Se ele tem um débito cardíaco otimizado ou não. Enfim, tem várias estratégias super interessantes para a gente analisar através do EV1000, tá? E aí, quando a gente insere o catéter com fibra ótica, né? Sem a fibra ótica, a gente já consegue a PVC, mas com o catéter de fibra ótica, a gente consegue saturação venosa central contínua, que é a saturação dos membros superiores de cabeça e pescoço, e a resistência vascular sistêmica, porque a gente consegue calcular PVC, então com a PVC, PAM, etc., a gente consegue calcular resistência sistêmica, ok? Esse é um outro exemplo de telas, né, que é muito interessante também, onde a gente consegue identificar todos os possíveis fatores hemodinâmicos que podem estar interferindo na alteração da saturação venosa contínua. Então, a gente tem os fatores de pré-carga, aqui, como a gente viu, né, variação do volume sistólico, PVC, etc. Valores de pós-carga, resistência vascular sistêmica, e fatores de contratilidade, que é a pressão de ejeção global. A gente pode inserir aqui dados de hemoglobina, saturação periférica de oxigênio, enfim, diversos dados que somados aqui e avaliados, a gente consegue entender
como o nosso paciente está respondendo, né? O que está sendo alterado, o que está alterado, que está interferindo na alteração da saturação venosa. Então, a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, aqui nessa tela, um SVO2 de 63%, a gente está ali alerta, né? E a gente consegue perceber que a variação de volume sistólico está maior do que 15%. Esse paciente provavelmente está hipervolêmico. Desculpa. Esse paciente provavelmente está hipovolêmico. Será que se a gente fizer uma alíquota de volume, ele pode responder? Será que se a gente fizer elevação dos membros inferiores, otimizar retorno venoso, etc., a gente consegue melhorar esse SVO2? E aí a gente consegue analisar ali de forma visual, ali na beira do leito, como esses fatores podem interferir e entender melhor esse contexto de volemia do nosso paciente. E aí, o que eu mais adoro, que é o sistema VolumeView, que vai nos dar medidas de água extravascular pulmonar. Velho, a gente consegue ver ali, bonitinho, o tanto de água que tem no pulmão do nosso paciente. Gente, isso é incrível, é maravilhoso. O índice de permeabilidade vascular pulmonar, né? Então, como vocês viram, a gente falou bastante sobre a importância de entender essas alterações na permeabilidade vascular, né? Então, a gente consegue entender esse índice também aqui com essa ferramenta. E, além disso, a gente consegue também volume diastólico final global e fração de ejeção global. Tudo isso ali continuamente no nosso paciente. Para essas medidas, a gente precisa da termodiluição, ok? Então, o sistema, ele já não é mais aquele simples do FlowTrack, é só colocar o FlowTrack e fazer medida de contorno de pulso, né? A gente precisa, então, de um catéter venoso central com o sistema VolumeView, a gente precisa do catéter arterial, e a gente precisa que o catéter arterial esteja na femoral, para que a gente consiga fazer a medida de termodiluição adequadamente, certo, pessoal? E aí, só finalizando um pouquinho aqui das nossas discussões, né? Lembrar dessa parte de fluidos, né? Vocês vão ouvir falar bastante, quem não está ainda inserido na terapia intensiva vai ouvir falar bastante, e quem já está, já sabe bem aqueles famosos 500 de Ringer, né? Que a gente pede para dar uma ressuscitada no nosso paciente. Mas, lembrar que a administração de fluidos em tempo adequado é crucial para a manutenção da perfusão tissular nos pacientes em choque séptico, e a questão da administração do fluido a ser utilizado é um assunto ainda em debate, né? Eu fui, por exemplo, para um congresso de paciente cirúrgico de alto risco, e, assim, era um fluxograma gigantesco, com as diversas situações e possibilidades para cada tipo de fluido. Então, é uma discussão imensa. É muito importante você estudar, se dedicar bastante no perfil do paciente que você está atendendo, porque se é trauma, é um tipo de abordagem, se é sepsia, é outro tipo de abordagem, se é cardio, é outro tipo de abordagem. Então, é importante. Se é neuro, a gente tem uma outra abordagem também. Então, estudar o perfil do paciente que você está atendendo é fundamental. Tá, pessoal? Então, os cristalóides são soluções que contêm água e íons livremente permeáveis, principalmente sódio e cloreto, certo? Algumas têm outros íons, como potássio, cálcio, magnésio, e podem ter tampões, mas comumente bicarbonato, lactato, acetato ou gluconato, para manter neutralidade elétrica. Podem ser hipotônicos, isotônicos ou hipertônicos em relação ao plasma humano. E aí eu trouxe aqui exemplos para vocês, como o soro fisiológico, o ringue lactato e o plasma light, que são exemplos de fluidos cristalóides comumente utilizados, né? Lá na minha rotina de cirurgia cardiovascular, a gente usa bastante o ringue lactato, né? A gente vê as recomendações aí em relação a soro fisiológico, né? Na abordagem da sepsis também, mas também depende da literatura, então precisamos ficar atentos ao tipo de fluido que é indicado, tá? Em geral, são os cristalóides, tá? Comparando aqui cristalóides e colóides, em geral, em praticamente todas as situações, é priorizado o cristalóide, tá? Mas tem algumas situações específicas, como, por exemplo, no choque refratário, que os colóides são super bem aplicáveis, tá? Então, os colóides são soluções de alto peso molecular, capazes de exercer pressão oncótica, e são usados, e os mais usados são a albumina, a dextrana, que, na verdade, a dextrana geralmente está inserida em outros fluidos, mas, resumidamente, é um polissacarídeo, é um monte de glicose, só que em cadeias maiores, tá? E as gelatinas, que eu nunca vi ser aplicada, pelo menos na minha realidade, eu ainda não vi nenhum contexto ser utilizada
serem utilizadas as gelatinas, e o amido hidroxietílico, que é o famoso Voluvén, certo? Além de restaurar a volemia, o colóide ideal deveria ter um impacto favorável na modulação do processo inflamatório da sepse. Então, geralmente, quando a gente vê um choque séptico mais refratário, quando a gente precisa de dose de droga vasoativa maior, a gente acaba associando vasopressina e albumina, por exemplo. Então, aí a gente acaba lançando mão de um colóide para tentar melhorar essa parte pressórica do nosso paciente. E aí, pessoal, para falar um pouquinho da parte de diuréticos, é importante só lembrar alguns conceitos aqui para vocês, né, da parte de anatomia, enfim. Só para revisar, né, para vocês lembrarem que a gente tem lá as arteríolas aferentes e eferentes, né, aqui bonitinhos, capilares glomerulares, e aí a gente tem o túbulo proximal, aqui, ok? A gente tem aqui a alça de Henle, né, que tem o seu segmento ascendente, o segmento descendente, e os outros dois segmentos, que são o ascendente espesso e o ascendente fino, né? Essas duas, eu não sei se está dando para dividir bem aqui para vocês, mas acredito que esteja dando, né? Então, temos também a parte do túbulo conector aqui mais em cima, que passa pela região aqui das arteríolas, né? Então, tem a parte de mácula densa. Então, quando a gente tem alguma ação de medicamento ou, enfim, alguma alteração hemodinâmica que a gente precisa agir nos túbulos, no final a gente tem esse feedback da mácula densa aqui no túbulo conector. Então, é muito importante essa passagem aqui por essa região, certo? E aí a gente tem o túbulo coletor cortical e o medular e o ducto coletor. Por que é importante trazer isso para vocês? Porque cada tipo de diurético age numa região diferente. Então, quando eu falar para vocês que um diurético tal age no túbulo proximal, vocês já vão lembrar que já é nessa primeira porção aqui, depois da parte de filtração. Então, tem uma ação diferente. Os diuréticos de alça, vocês já vão lembrar que atuam aqui na alça de Henle. E tem a furosemida, por exemplo, age bem na porção ascendente, né? Bem nessa porção espessa ascendente aqui. Você já sabe exatamente o local de ação da furosemida. E por aí vai. Outra coisa para você entender também a ação dos diuréticos é essa parte de fisiologia, que com certeza vocês vão lembrar que envolvem aí a excreção urinária. A gente tem primeira filtração aqui nos capilares glomerulares, né? Só que ao longo do néfron, né, ao longo de todos os túbulos, a gente tem vários capilares peritubulares. E aí a gente tem a reabsorção de água ou de eletrólitos, enfim, a secreção, mesma coisa, e, por último, a excreção da urina, ok? Então, mesmo depois da filtração, a gente tem ainda reabsorção e secreção de substâncias nos túbulos, certo? Cada região aí tem é específico para bicarbonato, outro para água, enfim. Mas é mais importante vocês entenderem que, mesmo depois da filtração, a gente tem essas alterações em relação aos capilares peritubulares, ok? Porque essa que é a interação de cada região que o tipo de diurético vai agir com os capilares pulmonares, certo, pessoal? Então, os diuréticos são fármacos que atuam nos rins, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário, certo? E também promovem eliminação de eletrólitos, como principalmente sódio e potássio, ok? E aí, o primeiro, né, que a gente tem, que a gente conhece aí mais comumente, é a furosemida, né, que é um tipo de diurético de alça. Eles inibem o cotransporte de sódio, potássio e cloro e são frequentemente utilizados em pacientes com insuficiência cardíaca e congestiva. E também são especialmente úteis em emergências, tá, pessoal? O local de ação, como eu falei para vocês, é a alça ascendente espessa de Henle. Então, vocês já sabem onde é a ação da furosemida, ok? A gente tem os diuréticos osmóticos, né? Exemplo do manitol. O manitol é muito utilizado também nos pacientes neurológicos, né? Para manejo de hipertensão intracraniana. Lembrando que no nosso curso a gente tem uma pequena explanação também sobre manejo de hipertensão intracraniana, então a gente fala um pouquinho sobre essas medidas. Então, os diuréticos osmóticos inibem a reabsorção de água e soluto por aumentarem a osmolaridade do líquido tubular.
e vai ter ali como principal local de ação os túbulos proximais, ok? Os tiazídicos, né, a exemplo aí da hidroclorotiazida, inibem o cotransporte de sódio também, e cloro na membrana luminal, e também são vasodilatadores, com ação nos túbulos de sais iniciais. Então, eles agem praticamente como a furosemida. A diferença é que a furosemida age na alça de N, ali em cima, e a hidroclorotiazida age nos túbulos distais iniciais. E é importante a gente ter essa diferença, porque se lembrem que ali naquela porção dos túbulos distais, na porção inicial, a gente tem a mácula densa, né? Então, através do feedback ali da mácula densa, a gente pode ainda ter algum tipo de alteração necessária para a produção da urina. Então, é importante um diurético que haja ali naquela região. Inibidores da anidrase carbônica, como, por exemplo, a cetazolamida, inibem a secreção de H+, e reabsorção de bicarbonato, o que reduz a reabsorção de sódio, e também vão agir nos túbulos proximais. Temos os antagonistas da aldosterona, como, por exemplo, a espironolactona, que é um poupador de potássio, inclusive, inibem a ação da aldosterona no receptor tubular e diminuem a reabsorção de sódio. E reduzem também, como eu falei, a secreção de potássio. Elas agem nos túbulos coletores. E, por último, os bloqueadores de canal de sódio, que são as medicações que impedem a entrada do sódio nos canais de sódio mesmo, e diminuem a reabsorção de sódio e secreção de potássio também. E elas já agem, então, nos túbulos coletores. Certo, pessoal? Então, essas são as principais terapias que a gente vê para regulação aí de volemia dos nossos pacientes, para otimizar débito urinário, mas as duas principais dentro do ambiente terapêutico, furosemida e hidroclorotiazida, ok? Em algumas situações específicas, principalmente quando o paciente tem um distúrbio eletrolítico mais importante, pode ser optado aí pela espironolactona, por ser poupadora de potássio, né? E a furosemida tem um ponto importante, que vocês podem precisar utilizá-la de forma contínua, né? Ela é a única dessas aqui, se eu não me engano, além do manitol, que é utilizada de forma endovenosa. Então, pode precisar de bomba de infusão de furosemida, que inclusive dá muito trabalho para preparar, porque uma ampola de furosemida tem 2 ml apenas. Então, para preparar uma bomba, precisa quebrar bastante ampola. E esse paciente pode precisar, então, de furosemida em bomba de infusão, certo, gente? Isso é muito comum na terapia intensiva. E, para fechar, quais são as principais ações que a gente tem que ter aí para prevenir essa sobrecarga hídrica, né? Então, na fase aguda, repor criteriosamente a volemia e optar por fluidos isotônicos, só ter cuidado para os contextos mais específicos, né? Lembrar da cetoacidose diabética também, que inclusive é desencadeada pela sepse. Então, muito cuidado no manejo da volemia ali também. Se é um paciente que está nesse contexto e ainda tem insuficiência cardíaca, nossa, mais trabalho ainda para a gente manejar, tá? Evitar hiperestimar a manutenção hídrica ou os de líquidos hipotônicos. Em presença de fatores indutores de vasoplegia, a gente falou de bem pouquinha coisa, né, que induz vasoplegia, quase nada. E aqui é uma coisa que a gente nem falou ainda, ó, sedativos e opioides, que tem essa relação enorme também com queda de pressão arterial. Então, lembrar de ter esse objetivo aí de manter pressão arterial com drogas vasoativas, né, principal escolha noradrenalina, evitando excesso de infusões hídricas. Só um ponto para falar que tem sempre essa briga, né, de qual volume utilizar, qual fluido utilizar, mas uma coisa que tem gerado muito consenso, e eu acredito que nas próximas atualizações vai ser mais forte ainda, é a droga vasoativa precoce, é a noradrenalina precoce. A gente já está vendo centros nem esperarem o fim da infusão da reposição volêmica. Eles já ligam associados à droga vasoativa. Então, você vê o volume entrando, espera 10, 15 minutos, o paciente não melhorou, já entra com noradrenalina, então vocês vão ver isso de forma cada vez mais forte, certo? Mobilizar membros e mudar de decúbito, evitando o acúmulo hídrico gravitacional ou por falta de mobilização. E para outros fatores também, né, gente? Como, por exemplo, a lesão por pressão. Objetivar uma sedação mais superficial em pacientes em ventilação mecânica, lembrar também do despertar diário, tá? No nosso curso, a gente vai falar também sobre manejo de sedação, despertar diário, enfim, tudo que tem impacto aí na ventilação mecânica do ponto de vista de sedação e analgesia, e isso é muito importante, gente. UTIs que tem a prática de despertar diário, assim, é gritante a diferença, nem tanto em mortalidade, mas principalmente em tempo de ventilação mecânica. A diferença é gritante.
Manutenção de balanço cumulativo neutro, então é claro que você vai ter momentos que vai precisar negativar mais, vai ter momentos que vai precisar ser mais liberal, mas lembrar sempre de que o balanço acumulado deve ser sempre neutro, ok? Em pacientes com balanço cumulativo positivo, estimular a diurética com doses baixas de diuréticos intermitentes, como, por exemplo, furosemida, né, 0,2 mg por quilo, ou infusão contínua conforme necessário, e em pacientes com efeitos deletérios, e acho que teve um errinho aqui de digitação. Pacientes com efeitos deletérios, como, por exemplo, alcalose metabólica ou refratários à furosemida. E acho que eu errei aqui nessa frase, depois eu vejo. A administração de albumina estaria indicada apenas para pacientes com causa conhecida de hipoalbuminemia. Em pacientes com comprometimento da função renal e balanço hídrico cumulativo positivo, pode ser antecipada a instituição de terapia dialítica. Então, a gente sabe que a hemodiálise nem sempre é uma terapia disponível. Existem setores que têm uma máquina, 2 máquinas. Para pacientes extremamente graves, a máquina de hemodiálise convencional não é suficiente, não é adequada, traz prejuízo para o paciente. Então, você precisa de uma máquina para hemolento e também, às vezes, o serviço não tem. Também desafiador esse manejo, mas a gente está vendo também essa tendência de ser mais precoce a terapia de substituição renal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem se faltou algum conceito, mas se tiverem alguma pergunta, estou aqui. E se precisarem de mim, entre em contato comigo. Se precisar saber mais informações sobre o SpotInf, tem o meu e-mail aí. Meu Instagram diário de UTI, meu YouTube, meu canal no SpotInf também. Fiquem à vontade. Só não vou deixar meu telefone, porque também é demais, né? Mas fiquem à vontade para perguntas. Eu tô compartilhando aqui seu Instagram aqui várias vezes. O pessoal adorou, todo mundo comentando aqui, conteúdo rico, vários comentários positivos, aula top, aula show. Bom, rapidamente, só para antes da gente liberar aqui, eu vou responder umas 2, 3 perguntas só para liberar ela também, porque ela trabalhou essa noite, ela faz várias outros ela não só dá plantão, ela faz outras coisas, tá? Então... Mas eu tô te devendo, amigo. Fica tranquilo, pode ficar à vontade. Então, eu vou ficar com você até o final. Só para vocês terem uma ideia, como eu a conheci, né? A gente não se conhece pessoalmente, eu não tive a oportunidade de ir na gravação, mas eu conheci por um vídeo que o Fernando Zanata me enviou e eu pirei na hora que eu vi o vídeo. Assim, uma aula fantástica e era tudo que a gente queria, agregar uma enfermeira, uma pessoa da enfermagem e com a aula dela, fantástica, gente. Se vocês acharam isso aqui bom, vocês não viram o restante do conteúdo ainda. Né? Então, ela gravou pra gente no VM Multi, junto com o Felipe. O Felipe também gravou, né? O fisioterapeuta Felipe Campos. E ela gravou pro nosso VM Multi 2.0, que eu vou falar amanhã sobre isso pra vocês, tá? Só pra vocês saberem que ela está junto com a gente nesse curso que a gente reformulou, mas eu vou falar disso só amanhã. O pessoal tá falando aqui, parabéns, aula top, muito boa, sensacional. E foi boa mesmo, assim, fantástico. Revisou muita coisa que eu acho que muito fisioterapeuta se viu, só passou na frente do leito, olhou e talvez nunca se atentou, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena esse conteúdo. O pessoal tava pedindo slide aqui, ela já falou que depois ela vai deixar comigo. Isso. E aí depois eu mando, tá, gente? Não vamos pegar agora, depois quando ela tiver o tempo tranquilo, ela me manda e depois eu mando pra vocês, tá? A Sandra perguntou assim, qual a dosagem da diluição Ixi, Maria? Reformula a pergunta. Mas eu não entendi o restante da pergunta. Ela colocou qual a dosagem de diluição do furo em idade contínua? Infusão contínua. Gente, só infusão contínua, né? Isso. No meu serviço, ela é administrada pura. Tanto a dose em bolos individual, né? 1 ampola, 2 ampolas, enfim. É pura em bolos, quanto a dose em bomba de infusão. A gente quebra 50 ampolas de furosemida. Tem um ódio tão grande disso, mas é real. Enfim, é pura mesmo, a gente administra sem ser pura, não tem diluição nenhuma, tá? Se tiver alguém aí para compartilhar a sua realidade, se é diluído no seu serviço, se não é, compartilhe aí com a gente, mas no meu serviço é pura, tá? Ela até depois ela falou que é pura, eu respondi para ela, eu tô 12 anos na UTI e nunca ouvi esse termo. Nossa! Pois é, tá vendo aí? Aqui deixa eu ver, a Poliane gostaria de saber qual o balanço ideal para a extubação de pacientes. Então, a gente só quer que não esteja positivo. A gente só não quer o nosso paciente congénito. O que é mais interessante para a gente? 2 coisas. O pH,
porque é claro que a gente vai se preocupar com CO2, PO2, a gente tem, a hiperóxia também traz muita lesão, enfim. Mas, nessa hora, a gente prioriza o pH, então, às vezes, tem um pouquinho de retenção e tal, mas aí, calculando com o BIP, a gente vê o CO2 ideal, então, dá para tolerar, então, a gente prioriza o pH. De balanço hídrico, na verdade, e a outra coisa que a gente vai pensar é na relação PO2-FiO2. Se tiver maior que 300, e no meu caso, assim, a minha vivência com os meus colegas lá do INCOR, não precisa ser nem 300, porque às vezes é um paciente já ou depressivo, ou enfim, tem algum outro contexto, ou é um paciente com outras comorbidades já bem avançadas. Então, não necessariamente ele vai alcançar uma relação PO2 e FiO2 maior que 300, mas são esses os dois momentos cruciais, pH e relação PO2 e FiO2. Balanço hídrico, com certeza, um balanço hídrico extremamente positivo vai atrasar a extubação. Então, quando a gente começar a conseguir secar esse paciente, a gente vai conseguir melhorar a perfusão e a gente vai conseguir melhorar a troca gasosa. Então, consequentemente, a gente melhora a oxigenação, certo? Outro fator importante, principalmente na cirurgia cardíaca, é o sangramento. Se o nosso paciente está tendo sangramento, enquanto a gente estiver manejando, não estuba, porque ele pode precisar de reop. E aí, não vale a pena estubar nesse contexto, certo? Então, a gente... E também porque com perda de volume sanguíneo, ele também vai perder conteúdo arterial de oxigênio, ele vai perder a hemoglobina, então não vai ter transporte. Então, também a gente precisa de um suporte ventilatório nesse sentido. Então, essa é a questão principal. A gente até sabe que o balanço muito positivo, ele até aumenta tempo de VM e mortalidade. A Thaís respondeu aqui, que também não ouvi o termo, eu fiquei feliz, porque eu falei, só eu que não ouvi o pessoal falar assim. Gente, eu vou encerrar então, tá? Já falou 1h30 de aula aqui. Agradecer demais. Eu já compartilhei aqui para vocês o Instagram dela, mas depois lá nos grupos, a gente tem vários grupos aqui da jornada, eu vou colocar o Instagram dela lá também. Vocês entram lá, vocês conseguem acompanhar. Tem o SpotEnf também, que é muito bacana. Dá uma olhadinha, é um aplicativo, vocês clicam lá, vocês baixam o aplicativo. Tem bastante coisa dentro. Eu tô com ele aqui no celular, é que eu não consegui colocar na tela aqui pra mostrar pra vocês. Mas entra lá, que vale muito a pena, tá bom, gente? Muito obrigado de verdade pela presença de vocês. Muito obrigado pela professora Joana de ter disponibilizado aí depois o plantão e vir aqui com a gente, tá bom? Você quer dar algum recadinho para terminar? Eu quero só agradecer mesmo. Muito obrigada pela oportunidade e dizer assim que quanto mais a gente tiver discussões entre fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, quanto mais a coisa for multiprofissional, mais a gente tem a crescer. Exatamente. Então, eu tenho certeza que ter encontrado você, ter encontrado o Fernando Zanata, contribuiu muito para mim em vários sentidos. E eu espero que essa coisa multiprofissional seja cada vez mais forte. Então, quando a gente tiver uma live, que seja entre um colega de uma profissão e um colega de outra, um colega de uma profissão e um colega de outra, porque isso enriquece muito. Exatamente. E que seja assim na beira do leito. Então, valorizem os enfermeiros, valorizem os fisioterapeutas, chame para aprender, chame para ensinar e vamos compartilhar informações, porque tem duas pessoas super importantes que ganham com isso, você e o seu paciente. Então é isso, vamos juntos. Obrigado, viu? Os pontões da vida por aí. De verdade, aula maravilhosa. Eu fiquei pasmo aqui, porque eu falei, Jesus, porque a gente, né, tá no dia a dia e quando a gente vai ver, fala assim, caramba, olha quantas coisas, conceitos que às vezes a gente tá na beira do leito, a gente até sabe fazer, mas não lembra o conceito, né, a base. Mas foi muito bacana, muito bom mesmo. Muito obrigado, viu? A gente mantém contato ainda. E ainda um dia espero eu te encontrar pra gente conversar um pouquinho sobre eu também, a nossa área. Inclusive, hoje foi o tempo que a gente mais conversou na vida, pois né? Porque foi rapidinho. Oi, tal, tá aqui o material, não sei o quê, Exatamente. Pronto. Mas é a vida corrida mesmo. Mas a gente se encontra por aí, com certeza. Obrigado, viu? De verdade. Eu que agradeço. Uma boa noite, um bom descanso. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.